Olá! Já percebeu que nem sempre fechar a boca e fazer exercício é o suficiente para o emagrecimento? Pois é, uma luta. E para falar sobre o assunto, o TH Entrevista está recebendo o médico Caio Galvão. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Tânia. É um prazer estar aqui falando sobre saúde. Quais são os fatores invisíveis, Caio, para essas pessoas, né, que estão tentando emagrecer e não conseguem, mesmo com a alimentação balanceada e a prática de exercício físico? É um grande mito a questão de que a dieta e o exercício físico apenas elas vão ser eficazes para o emagrecimento. Existem diversos outros fatores, como metabolismo, hormônios, níveis inflamatórios, que vão influenciar no processo do emagrecimento e do ganho de peso. Então, o tratamento ele deve ser amplo e deve atuar em todas essas frentes para que o paciente tenha um excelente resultado. Então a gente pode entender, né, diante dessa sua explicação, que comer menos e se exercitar mais ainda simplifica demais esse processo, né, Caio? Com certeza, o paciente ele deve ser olhado como um todo, de uma maneira holística. Devem ser avaliados os níveis hormonais, inflamatórios, percentual de gordura, composição corporal como um todo, para aí sim traçar um plano terapêutico para o paciente que atenda exatamente os objetivos que ele necessita, melhorando todos os níveis dele de saúde e que esse emagrecimento ele vai ser mais eficaz. E Caio, como que os hormônios, como por exemplo a insulina, o estrogênio, a testosterona, interferem diretamente nessa dificuldade para perder o peso? Bom, a insulina é aquele hormônio que controla os níveis de açúcar no sangue. Mas também ele quando o paciente que apresenta a obesidade, ele tem uma resistência à ação desse hormônio. E aí se acumula gordura com mais facilidade. O corpo ele não consegue queimar gordura com facilidade. E da mesma forma acontecem com os níveis de estrogênio e testosterona. Quando há desregulação nesses níveis hormonais, os pacientes eles tendem a acumular gordura com mais facilidade, o que dificulta o emagrecimento. Certo, explica pra gente o que é o metabolismo basal, Caio, por favor, que por diversas vezes ele é citado como vilão, né, dessa dificuldade do emagrecimento. Exato. O metabolismo basal é aquela energia que nós precisamos para fazer as funções vitais do nosso corpo, como respirar, comer, e ele responde por cerca de 70% do nosso metabolismo. É aquela energia que não pode faltar. As pessoas, de uma maneira geral, que fazem o processo de emagrecimento por conta própria, elas tendem a não manter esse metabolismo basal, pois há uma perda importantíssima de massa muscular, o que diminui esse metabolismo basal e o seu corpo não consegue queimar calorias de maneira eficaz. Entendi, Caio. E qual é o papel da musculação no emagrecimento, né? Especialmente para quem vive na academia e não consegue perder peso? A musculação, o treino de força, ele é importantíssimo no processo de emagrecimento, pois através dele nós conseguimos manter a massa muscular ou até mesmo ganhar, o que vai fazer com que aumente o metabolismo basal, o paciente ele consiga queimar calorias com mais facilidade. Agora, claro, não apenas o treino de força, a musculação é importante. Deve existir um aporte de calorias, um equilíbrio hormonal, equilíbrio nos níveis inflamatórios. Aí sim o paciente ele vai conseguir ter excelentes resultados. O sono ruim e o estresse do dia a dia também são fatores que dificultam esse processo? Com certeza, o sono e o estresse são importantíssimos, o controle desses fatores é importantíssimo para os níveis de saúde de uma forma geral, como também de emagrecimento. Se o paciente ou a pessoa não consegue ter um sono de qualidade, ele vai ter um aumento nos níveis de estresse, que é aquele famoso hormônio que é o cortisol, e aí o corpo ele tende a acumular a gordura com mais facilidade também. E aumenta os níveis inflamatórios como um todo. E se ele procurar um especialista, né, nesse processo de emagrecimento, ele também tende a melhorar o sono e diminuir o estresse? Com certeza. Alguns pacientes, eles também têm distúrbios psicológicos, psiquiátricos, como a compulsão alimentar, a ansiedade, a depressão, que dificultam muito o processo de emagrecimento, favorecem o ganho de peso. Através de uma consulta médica
direcionada, nós vamos conseguir atuar nesses fatores para que o paciente ele tenha um sono de qualidade, diminua o nível de estresse e aí sim ele esteja com o solo preparado para um processo de emagrecimento eficaz. E quando que essa pessoa deve desconfiar, Caio, que há algo muito além da rotina alimentar e procurar essa ajuda especializada? Sintomas como indisposição, fadiga, queda de cabelo, pele frágil, eh, in- falta de libido, aí sim as pessoas devem suspeitar que necessitam de um acompanhamento médico adequado. Caio, fala para quem está assistindo, né, essa orientação para quem está buscando esse emagrecimento e está se identificando com esses fatores que você acabou de mencionar. Bom, eu sei o que na pele vocês passam durante o processo de emagrecimento, pois eu sou prova viva disso. Eu já cheguei a pesar 88 quilos, obeso grau 1, e eu passei por esse processo de emagrecimento. Então eu sei a luta de cada paciente e sei como atuar e ajudar de uma maneira eficaz durante o processo de emagrecimento, avaliando o paciente de uma maneira holística, como um todo, fazendo exames laboratoriais, avaliando no exame físico, avaliando composição corporal, para aí sim nós conseguimos alcançar os excelentes resultados. Joia, Caio, ótima sua orientação. Agora eu queria que você falasse para quem está assistindo, né? Quais são suas orientações para quem se identificou com esses sintomas que você acabou de citar? A minha orientação é que você busque uma ajuda médica especializada, porque eu sei o que cada paciente meu passa. Eu já cheguei a pesar 88 quilos, obeso grau 1, e passei por todo esse processo de emagrecimento. Então eu sei cada dificuldade, cada pedra no caminho de quem tenta emagrecer. Onde na consulta médica especializada nós vamos conseguir avaliar os níveis inflamatórios, composição corporal, os exames clínicos, repor as vitaminas necessárias e aí sim nós vamos alcançar excelentes resultados. Ótimo, fica aí a dica. Caio Galvão, médico, né? Exatamente. Especializado em emagrecimento. Se você se identificou com os sintomas, se está tendo essa dificuldade para emagrecer, qual rede social, Caio? Arroba Dr. Caio Galvão, meu Instagram, e eu estou atendendo atualmente no Instituto Ito, que fica localizado na Jatiuca. Fica aí a dica. E esse foi o TH Entrevista. Obrigado.